Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Podbus. É sempre uma alegria imensa receber vocês na nossa sala, né? A sala da Cavassini Móveis e Eletro, e também ser recebido na sala de vocês, você que está aí com a sua família, com os seus amigos. E eu quero dar uma boa noite especial também para quem está ouvindo a gente através da Difusora FM de Assis. Tá no carro, tá no trabalho, em qualquer lugar, tá com o rádio conectado com a gente aqui no Podbus. Eu estou recebendo hoje ela que tem uma história de superação, de fé e perseverança. É com muito carinho que a gente vai contar a história da Isabela. Isabela, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e a gente vai bater um papo hoje aqui. Vamos, obrigada por ter me chamado, fico honrada e vamos conversar, falar um pouco da minha história. Vamos lá. Isabela, todo mundo que vem aqui primeiro precisa fazer uma memória da infância, de onde nasceu, de onde cresceu. Eu queria saber onde você nasceu, como foi a sua infância. Bom, eu nasci na cidade de Osasco, mas não morei lá. Vim embora, eu acho que eu tinha por volta de um aninho. Cresci aqui, em Assis, mas na minha adolescência eu fui embora para Ixaporã com meus pais. Aí eu passei a adolescência toda lá, mas voltei para cá. Não deu certo lá não. Falei, ai mãe, não é para mim, e eu voltei para cá. Então, assim, minha vida foi aqui em Assis mesmo, foi tranquila, assim. Sempre trabalhei, morei sozinha, estudava, só não fiz faculdade, né? Daí teve uns empecilhos no meio, mas é isso. Como que você era quando criança? Era arteira? Não, era quietinha? Eu era uma criança muito quieta, muito tímida. Eu era timidez em pessoa. Eu não falava, sempre me escondia, não gostava muito de socializar. Mas eu fui crescendo e isso foi passando. Mas eu era uma criança bem tranquila, nunca dei trabalho nenhum. Certo. Como você conheceu o seu esposo? Uma festa. Aqui a gente descobre tudo, viu, pessoal? Eu tinha ido numa festa, a convite de uma amiga minha, daí a gente se encontrou lá e desde então, desde o dia que a gente se conheceu, a gente tá junto faz 6 anos. Até hoje a gente tá junto. Me fala uma coisa, a gente vai focar hoje nessa conversa com você sobre o tema maternidade, né? Sobre o desafio de ser mãe, e daqui a pouco o pessoal vai entender que o seu desafio é um pouquinho maior, né? Você tinha o sonho de ser mãe? Quando você estava lá na adolescência, pensando, vou fazer faculdade, vou ser mãe, o que é você? Você tinha esse sonho? Não. Falar assim, meu sonho era ser mãe. Não, eu tinha vontade de ter uma família, de ter filhos, mas não era um sonho. Assim, meu sonho era eu ter feito uma faculdade, eu queria ser veterinária, era eu ir embora, só que daí não deu certo. Aí, depois, o meu sonho hoje é ser mãe mesmo. Eu amo ser mãe hoje, mas que eu sempre sonhei, não. E como foi a notícia da primeira gravidez? Foi assustadora, porque eu tinha 19 anos quando eu engravidei. E eu morava com a minha sogra, né? E foi logo na pandemia. E assim, eu fiquei muito assustada mesmo, porque eu trabalhava, ele ainda não trabalhava, né, meu marido. E eu até demorei para contar pra família, dei uma escondidinha, assim, contei, já tava de bastante tempo já. Mas eles aceitaram super bem. Por mais que eu era nova, né? Por conta disso que eu queria ter feito a minha faculdade e tudo, aí eu engravidei cedo, né, com 19 anos. E aí eu tive que parar tudo, né, não deu. Aí foi isso. Você tá falando de esconder, o Dr. Maia esteve aqui faz 2 semanas, estou aqui no tempo que ele começou a exercer medicina, ele ia no sítio, a mulher estava com cólica renal, estava para ganhar já, a criança, e ninguém sabia. Não foi assim não, você falou antes um pouquinho, né? Sim, não, eu descobri a gravidez do meu primeiro, do Vitor, eu já estava com quase 2 meses, mas eu achei que eu tava passando mal de gastrite, que eu vomitava muito, e eu achei que era gastrite. A última coisa que eu pensei na vida era gravidez. Aí eu tomava remédio, nada resolvi fazer um teste de gravidez, aí deu positivo. Descobriu a gastrite. A gastrite depois veio. Me fala uma coisa, como foi a gestação do Vitor? Foi bem tranquila. Assim, eu só passava muito mal, mas é coisa de gravidez mesmo, né? Mas eu trabalhava normalmente, eu fazia tudo minhas coisas normal. Foi uma gravidez, assim, bem tranquila, bem gostosa de passar, sabe? Sim. E só teve o percalço na hora do nascimento, mas a gravidez em si foi bem sossegada. Você quer contar pra gente um pouquinho de como foi Sim. esse período, esse dia do nascimento? Ai, foi aterrorizante, hein? Se eu chorar aqui...
Fica tranquilo. Fazem 4 anos, mas mexe muito ainda, né? A perca de um filho é muito... Não tem dor maior. Eu comecei, né, a entrar em trabalho de parto normal e fui pra Santa Casa. Mas quando eu cheguei lá, eu já estava assim, com muito sangramento, um sangramento muito excessivo. E eles não queriam me internar, falou que era normal e queriam me mandar para casa. Minha mãe teve que brigar lá, né, para me internar. Mas me internaram, eu não tive acompanhamento médico nenhum. Eu fiquei numa sala dividindo o quarto com outra paciente e acompanhante de outro paciente me vendo ali naquela situação. E eu sangrava muito, muito mesmo. E durante todo o processo foram das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Então, assim, foi um período muito longo, perdendo muito sangue e todo o trabalho de parto eu desmaiei, né? E eu não tinha ninguém, só tinha minha mãe comigo ali pra me ajudar, que não deixaram meu marido entrar na época. E minha mãe também não sabia muito o que fazer, coitada, né? E eu lembro que teve uma hora que eu desmaiei, acordei com o médico, né? Ele batia no meu rosto e minha mãe brigando com ele ali e tudo. E foi um momento muito assustador, sabe? Porque era uma coisa pra ser, assim, bonita, né? Uma coisa pra ser... né? Eu tava esperando meu filho. Mas foi muito aterrorizante a palavra. Foi muito aterrorizante. É uma coisa, assim, que... não sei dizer porquê de tudo isso, sabe? E até o momento que o neném nasceu, mas ele nasceu parto normal, mas ele foi puxado, né? Puxaram ele. E nesse que puxou, o médico, não sei, no desespero, né, pegou o neném, porque ele já nasceu roxo. E ele deu pra mim, só que ele viu que o neném tava muito roxo, não tinha sinal, e catou o neném, e nisso ele acabou caindo no chão. Que foi aquela história que repercutiu em Assis. E nisso pegaram ele, levaram, e demoraram mais de 3 horas pra me falar que meu filho tinha falecido. Demoraram. E a equipe médica que foi me dar a notícia, não era a equipe médica que estava ali me acompanhando, não tinha ninguém, eu só tinha os estagiários, que eu nem posso falar que tem culpa de alguma coisa, porque eles estão ali para aprender, né? Eles, infelizmente, passaram por isso, esse trauma. Mas foram isso, aí foi uma equipe médica me dar a notícia e foi dado assim... Porque eu não conseguia entender o porquê. Porque, assim, alguns minutos antes, um estagiário foi e ouviu o batimento, estava tudo tranquilo. E na hora que nasceu, ele já estava sem vida. Ele já nasceu sem vida. E eu fiquei sem entender e eu não tive apoio nenhum. Eles me falaram que ia me apoiar com psicólogo, que ia me apoiar com diversas coisas. Eu não tive nada, nenhum suporte, nada. Eu só fiquei internada, que me colocaram numa ala particular daí. E depois, no outro dia, já me deram alta e eu tava assim... não consegui ficar em pé de tanto sangue que eu perdi. Eu não sei como que eu tô viva hoje. Foi Deus. Deus mesmo que me salvou. Porque se não fosse ele, eu não tava aqui, não. Só para eu entender, você falou que ele já nasceu sem vida. Sim. Então não foi... Não foi a queda. Não foi a queda... Não, a hora que ele caiu, ele já tava sem vida. Ele já caiu, ele nasceu já em óbito. Morto, já nasceu. Eles chamam de natimorto. É, né? Natimorto, sim. Ele faleceu no canal, né? No canal. Entendi. E no laudo colocaram que foi por asfixia, mas do cordão, né? Porque ele nasceu com o cordão passado. Mas o que aconteceu certo a gente não sabe muito bem, né? Porque puxaram ele, tinha uma fratura no pescoço, então a gente não sabe o que realmente aconteceu. E teve a queda, mas a queda ele infelizmente já estava sem vida, né? E é isso. É bem básico. Se eu for para contar o detalhe, a gente fica aqui até amanhã. Sim, claro. E como que foi esse pós? Ir para casa, porque assim, é o que você falou, você não tinha o sonho de ser mãe. Mas a partir do momento que você descobre uma gravidez, acho que o sonho nasce. Nasce. Né? A mulher vê o positivo ali, ela já se torna mãe. Como que foi esse ir para casa sem seu filho? Eu não consegui ir para casa. Eu saí do hospital e eu fui para casa da minha mãe. Eu e meu marido, a gente ficou lá 1 semana. Eu não tinha coragem de chegar em casa, porque o quartinho estava pronto. Eu não tinha meu filho ali. Eu não, igual você falou, eu não tinha o sonho de ser mãe, mas o meu sonho era levar meu filho para casa, independente da forma, entendeu? E aí eu não fui direto para casa. Eu fui para casa da minha mãe, fiquei 1 semana. E o Thiago precisava voltar a trabalhar.
Aí ele falou assim, amor, a gente vai ter que ir embora. Aí foi muito difícil eu chegar em casa. Eu fiquei uns 2 meses com a porta do quarto dele fechada. Eu não entrava. E era a minha porta do meu quarto bem de frente com a porta do quarto dele. E o banheiro era no meio. Então, pra mim, eu deixava assim pra ir quando eu não tava aguentando mais pra ir no banheiro. Eu evitava de entrar também no meu quarto e ter que passar. Porque tinha o nome dele na porta, era tudo, né? E eu fiquei 2 meses com a porta do quarto dele fechada, sem entrar. Sem entrar. Quem guardou as malinhas da maternidade que a gente levou foi o Thiago, quem guardou. Mas eu não entrava no quarto. Eu não conseguia entrar no quarto. Passou quanto tempo até a segunda gestação? Uns 4, 5 meses. Foi próximo, então. Foi, a gente quis. Porque a gente tinha na cabeça que se a gente tivesse um outro filho, a dor amenizava. Só que não, né? Não substitui o outro, não, né? a Alice hoje na minha vida é minha luz. Ela é, nossa senhora, não tenho o que falar. Mas não substitui. O vazio que o Vitor deixou em mim ainda tá aqui. É grande, é igual eu falei, fazem 4 anos. É bastante tempo, mas é pouco tempo, entendeu? E assim, eu e o Thiago decidiu ter outro filho depois de 5 meses. A gente falou, não, amor, vamos tentar, né? Eu conversei com a médica, ela falou assim, Isa, como não foi nada do seu corpo, não pode ter, né? E aí eu resolvi ter a Alice. Foram 5 meses depois. E como foi a gestação da Alice? Ai, gente, foi assim. Descobri a gravidez, eu tava de pouquinho tempo, de 1 mês. Eu queria muito, né? Demorou pra acontecer, mas quando aconteceu, aí foi bem tranquila. Fiz o pré-natal certinho, eu trabalhava, né? Até então. Peguei Covid na gravidez da Alice e fiquei em casa. Depois que eu peguei o Covid, eu fiz uma ultrassom, que é chamada de morfológica. Nessa morfológica, eu fiz uma. Primeiro, a médica viu e falou assim, Isa, volta semana que vem. Aí eu até comentei com o Thiago, falei, Thiago, se ela pediu pra eu voltar, alguma coisa tem de errado, ela quer confirmar. Ele falou assim, não, amor, é coisa da sua cabeça. Eu falei, não, Thiago, é sentimento de mãe, eu tô sentindo. Aí eu cheguei lá e ela ficou 1 hora fazendo o ultrassom em mim pra ela pegar e me dar a notícia. Ela falou assim, Isa, na semana passada eu não consegui ver os pezinhos da Alice. E hoje eu também não consegui porque não formou os pezinhos dela. E aí eu falei assim, tá tudo bem, né? E aí ela continuou passando, ela já com o olho cheio de lágrima, a médica. Ela continuou passando o ultrassom e ela falou assim, Isa, a Alice também não tem as mãos. E ela com o olho cheio de lágrima, né? Ela era bem branquinha. Eu comecei a chorar. Falei, mas o que mais tem de errado? E a médica não conseguia falar, ela saiu da sala e deixou o Thiago sozinho. Assim, abriu um buraco no chão e eu caí dentro. Porque é uma coisa que ninguém tá esperando, sabe? A gente planeja uma coisa na nossa cabeça, a gente tem todo um plano, né? E eu tinha acabado de perder um filho. Aí eu falei, Deus, por quê? Né? Não que seja ruim, não que eu não queira, mas por que tudo isso, né? E eu sentei, conversei com a médica e através da Alice que eu comecei a entrar no mundo de pessoas com deficiência, né? Pra quem não sabe, a Alice ela não tem os antebraços e não tem os pezinhos, ela tem até aqui assim só, e até na canela. E aí foi através dela que eu comecei a abrir a minha mente, sabe? Porque enquanto a gente não tem uma amizade, não tem uma pessoa na família, a gente não sabe como funciona. Sim. E eu tinha muito medo da sociedade mesmo, sabe? Porque eles são muito cruéis, as pessoas são cruéis. Eu já ouvi cada coisa, me falaram muitas coisas pesadas em relação a isso. E como que foi, depois que você teve esse diagnóstico, depois que ela nasceu e se confirmou, como que foi o dia a dia disso? Porque assim, uma coisa é você receber um diagnóstico, outra coisa é ela nascer. Outra coisa é o dia a dia, quando você vê todas as crianças conseguindo fazer tudo e a sua filha tendo uma limitação. Como que foi isso? Olha, até hoje é muito desafiador para mim. A gente tem que se adaptar a ela, porque a Alice, ela é muito independente. Muitas pessoas olham para ela e vê muita deficiência e não vê o que ela é capaz de fazer. Porque ela é capaz de se alimentar sozinha, ela segura a mamadeira sozinha, ela faz muitas coisas sozinha.
Que assim, ela não precisa de mim, do pai dela, para quase nada, entendeu? Mas tem muitas coisas que eu olho e vejo, igual a Alice, ela usa as próteses nas pernas. Ela anda, mas ela ainda não corre. O meu sonho é ver minha filha correndo por todo lado, entendeu? Então, quando eu vejo mamãe falando assim, ai, para de correr, eu falo, gente, deixa seu filho correr, você não sabe o que é você não ver seu filho correr, sabe? É complicado, quem é mãe atípica vai me entender. E assim, mas graças a Deus a Alice não tem muitas limitações, por mais que ela não tenha as mãos igual as nossas, é bem tranquilo. Só que no começo foi muito difícil para mim e pro pai dela. Tem que adaptar roupa de frio. Minha mãe é costureira, ainda bem. Ela adapta todas as roupas da Alice. A gente precisou por muito tempo adaptar a colher, adaptar um jeito para ela comer, porque a Alice, desde pequena, ela se mostrou muito independente. Ela nunca gostou muito de ajuda. Até então que a gente vai ajudar, ela fala assim, não, mãe, eu não quero. Ela fala, eu não quero. E ver as crianças fazendo algumas coisas que ela não podia fazer, eu ficava um pouco chateada, sabe, no começo. Mas logo depois a Alice dava um jeito de fazer também. Então esse sentimento de eu ficar chateada, de eu ficar, ai, será que minha filha, né, não vai fazer, né? Passou, não existe. Foi logo no comecinho mesmo, sabe? Mas hoje é bem tranquilo, eu não tenho mais esse sentimento, eu não tenho mais, ai, a Alice não vai conseguir. Pelo contrário, eu falo, vamos Alice, você vai conseguir. Ela anda de bicicleta, gente, ela tem um triciclo, ela anda pra todo lado, ela anda de patinete. Entendeu? A Alice faz muita coisa, muita coisa. Como que foi esse caminho até conseguir colocar a prótese? Olha, Foi ela tranquilo? foi bem tranquilo. A Alice, ela colocou as próteses, ela tinha 1 ano e 2 meses. Ela colocou uma só para ela se adaptar, né? Para ela sentir que ela precisava daquilo, para colocar, para preparar uma para ela poder andar. Porque como ela era muito novinha, não tinha o pé para ela ainda, não tinha muita coisa. Então eles tiveram que fazer uma para Alice, né? E aí ela ficou com essa prótese durante 1 ano. Aí a gente precisou trocar. É particular que a gente faz, a gente arrecadou dinheiro, fez vaquinha, arrecadou uma grana. Um pessoal lá de Assis também ajudou a gente fazendo um leilão, que tem um dinheiro guardado para Alice, que eles tomam conta e quando a gente precisa, eles ajudam a gente. Que legal. É bem bacana. Eles foram luz pra gente, porque não é barato, é super caro. Sim. E com essa que ela tá é a terceira. Com a segunda prótese ela conseguiu andar. A gente foi no culto, ela não andava ainda, foi na igreja. A gente foi e eu falei assim, nossa, como... Antes de sair de casa ela não queria colocar as próteses. E eu sentei com ela na cama e falei, Alice, você precisa, isso é uma coisa de necessidade sua, filha. Porque em casa ela anda de joelho. Assim, na rua não tem como você ficar andando de joelho, meu amor, você precisa. E isso ela chorando, ela chorava muito para colocar. Mas eu mesmo assim insisti, coloquei e nós fomos pro culto. Chegamos até atrasado. E aí eu coloquei ela no chão, de pé, pra louvar, né, cantar. E aí ela pegou e falou assim, ai, me solta. A hora que eu soltei ela saiu andando. Na igreja, gente, eu chorei horrores, né? Eu comecei a chorar e o Thiago falou, por que você tá chorando? Que ele não tinha visto. Eu falei, ela está andando. Mas nesse dia que ela começou a andar, ela caiu. Ela caiu de costas e bateu a cabeça, daí ela pegou medo. E não queria mais de novo. Aí começou tudo de novo, a minha luta pra ela usar a prótese. Mas, assim, fui muito persistente. A fisioterapeuta, a professora de natação dela, que também é físio, me ajudou muito. E hoje ela já anda. Você viu, ela entrou andando, belezinha, mas é uma luta. Hoje ela briga um pouquinho, às vezes, pra colocar, porque ela é muito mais ágil sem as próteses. Ela faz muito mais coisa, assim, muito mais rápido sem as próteses. Mas as próteses eu falo pra ela que é uma coisa que ela precisa pra vida, porque quando ela não tiver a mim, é uma coisa que ela vai precisar pra vida dela, Sim. né? É isso. A pergunta que não quer calar. Em meio a tudo isso, em meio a todas essas coisas que você passou e ainda passa, como manter a fé? Não é fácil. Vou falar pra você, já aconteceu muita situação da minha fé ficar abalada e eu até cheguei a duvidar mesmo de Deus, né? Falar assim, será que existe? Será? Porque não é possível estar passando por tudo isso.
Mas, assim, eu nunca me deixei cair, né? Porque eu sempre fui para a igreja e eu tinha muita confirmação dentro da igreja. E com algumas coisas que aconteciam ao meu redor, até mesmo com a Alice. Ela fala do irmão dela que faleceu. Eu já comentei com ela, mas tem vez que ela vira, o pai dele tem ele tatuado, né? O rosto dele, ela falou assim, olha meu irmão, ele tá lá do lado do Papai do Céu, ela fala. Tá lá com Jesus. Então, assim, foi difícil manter a fé, foi difícil eu me manter ali. Mas eu me mantive, não me deixei cair, sabe? Eu fiz de tudo para continuar no caminho de Deus, porque sem Ele é muito difícil, é muito mais difícil, né? Eu falei assim, então por que eu vou me afastar? Né? Se com Ele tá difícil, imagina sem, tô perdida. Mas foi bem difícil. E para quem não tinha sonho de ser mãe, já tenho 3. Vem o Miguel. Tenho o Miguel. Vamos falar do Miguel um pouco também? Vamos falar do Miguel, gente, que eu vou falar pra você, meus 3 filhos me deram sustos. Não deu, nenhuma foi normal, tranquilo? Não, nenhum foi normal, nenhum foi tranquilo. A Alice, além de tudo, ela nasceu prematura. Ela nasceu de 34 semanas. Ela tinha 40 centímetros, ela foi pra UTI, esqueci de comentar. Ela ficou na UTI 2 dias, com oxigênio, mas logo ela saiu, graças a Deus. E já o Miguel, ele nasceu, foi cesárea, né? Eu não consegui ter parto normal dele. O Vitor e a Alice foram normal. O Miguel eu não consegui. E teve que fazer cesárea. E eu achei que estava tudo tranquilo. Fui para casa no outro dia que ele nasceu, tranquila, mas com 7 dias de vida ele começou a apresentar... Não, 5 dias de vida ele começou a apresentar febre de 40 graus. Para um recém-nascido de 5 dias, por que essa febre? E eu e o pai dele correm com ele, eu e a minha irmã, minha mãe, todo mundo correndo, né, para ajudar. E quando a gente descobriu, ele nasceu e com uma infecção que ele pegou de mim na hora do parto, que eu tive muito problema na gravidez dele, né, de infecção de urina, e eu tive muita infecção no colo do útero. Então, como eu evoluí parto normal, mas ele não nasceu, minha bolsa chegou a estourar. Nesse meio tempo, passou para ele. E ele nasceu com uma sepse. É uma infecção fortíssima que dá, né? E ela se desenvolve muito rápido. Ele com 5 dias apresentou 40 graus de febre. Com 7 dias de vida, ele já estava saturando baixíssimo. Eu levei ele no hospital cianótico. A gente pagou consulta e não tinha resposta. O convênio não tinha liberado ainda. E foi quando ele precisou ir para a UPA, para esperar sair vaga para ele para ir para UTI. E ele ficou 3 dias no oxigênio, tomando remédio. Os bracinhos dele, ele é bem branquinho mesmo. Os bracinhos dele ficou todo roxo, porque como ele estava muito desidratado por conta da sepse, não tinha veia. E ficaram furando, mas assim, graças a Deus, 7 dias ele ficou. Com 7 dias na UTI ele já voltou para casa. Mas não foi só isso dele. Depois ele pegou uma gripe muito forte, que quase virou bronquiolite. Fazia 1 semana que a gente tinha chegado do hospital. Sarou dessa gripe, não precisou internar. Aí ele pegou Covid. Com 1 semana de sarado dessa gripe, ele pegou Covid. O pai dele foi trabalhar e um rapaz estava com Covid no serviço, também não sabia e acabou passando para todo mundo, menos para Alice. E logo depois que ele sarou do Covid, ele pegou dengue. Olha, você já reclamou do que hoje mesmo? Só pra eu saber. Do que você reclamou hoje? Meu filho lutou contra a sepse, um começo de bronquiolite, Covid e dengue. Hoje ele é super saudável, graças a Deus. Tudo isso com quanto tempo? 1 mês de vida. Com 1 mês de vida ele pegou tudo isso. E não foi por falta de cuidado, eu não saía com ele pra lado nenhum. Eu só ia pro hospital. E aí eu falava assim, doutor, eu juro que eu não saio com ele. Com tudo isso de coisa, não dava nem tempo de você sair. Não, eu fiquei 1 semana. Nem pra dizer, foi falta de cuidado, porque sarou de uma coisa e foi pra outra. A vida era médico. E o pai trabalha fora. Então ele tinha que ir trabalhar. E foi assim, através. E dengue, ele era muito novinho, não tem repelente que possa passar. Então acabou pegando. E eu colocava veneninho na tomada, tudo, mas acabou pegando. É umas coisas que são inevitáveis. Mas hoje ele graças a Deus, nada mais pegou. Graças a Deus, chega, né? Chega, que não dá não. Mas os 3 foi
assim, meio turbulento. Bom, e a gente vai continuar conversando sobre essa história de superação, mas agora eu preciso que você preste atenção um minutinho nesse recado que a gente tem para vocês. Novo cenário, novas entrevistas, mas a parceria de sempre da Bonita Bonita. Bora comigo se arrumar? Vai começar mais um Pod Buzo. Se você precisa de uma propaganda boa, bonita e barata, eu quero te apresentar o Indie Banner. Feito pela Moriá Comunicação, o Indie Banner pode ser totalmente personalizado. Esse aqui tem 2,5 metros de altura e é perfeito para ficar na frente da sua loja, na frente do seu comércio, para que todas as pessoas que passem pela rua saibam o serviço que você oferece. Se você quer saber mais ou fazer seu orçamento, nós estamos à disposição. Entre em contato com a Moriá Comunicação e garanta o seu Indie Banner com um preço especial para quem está assistindo esse vídeo. Bom, tá tudo pronto. Bora começar. Passou rápido, né? 1 minuto passa rapidinho. Isa, e pra gente caminhar aqui pra saber como que tá a vida hoje, depois de tudo isso, depois de enfrentar todos esses enormes desafios, né? O que te motiva hoje a se dedicar à maternidade? Porque é o que você falou, se um dia você não sonhava em ser mãe, você tinha vontade, mas não era assim, se eu não for mãe, eu não vou me conformar. Não era isso. Não, De repente, agora você é mãe em tempo integral, não dá nem tempo de dar uma respirada, às vezes, eu acho, né? Não, minha vida é voltada a eles. Mesmo que os dois vão para a escola, é voltada. A Alice faz terapia, né? E eu tive que parar a minha vida. Ser mãe é isso, né? Separa tudo pelos seus filhos. E o que me motiva é eles. É meu marido, é meus 2 filhos. É por eles que eu tô aqui, né? Porque quando o Vitor faleceu, se não fosse meu marido estando ali... Não que meus pais, os pais dele, meus irmãos não ajudou. Sim, só que quem estava no dia a dia comigo todos os dias, quem enfrentou tudo foi ele. E então, assim, se não fosse por ele, pelos meus filhos hoje, talvez eu não ia conseguir. Entendeu? Então, a minha maior motivação, assim, é minha família, a família que eu construí. Mesmo eu não tendo aquele sonho de ser mãe, porque pra mim, se eu fosse mãe, tudo bem, se eu não fosse também, tudo bem. Só que hoje, assim, eu falo, meus filhos é minha vida. Meus filhos são tudo pra mim, eu não consigo mais me ver sem eles, entendeu? Então, eles me motivam, eles, meu marido, eles são a minha maior motivação da minha vida. Pergunta e resposta rápida. Um sonho. Eu ainda pretendo fazer minha faculdade. De veterinária? Hoje não mais veterinária. Talvez enfermagem. Foi tanto no médico que gostou de hospital agora, né? Sempre gostei dessa área da saúde, assim. Um lugar. Minha casa. Uma lembrança? Vitor. Se você pudesse hoje olhar para tudo que você já viveu e resumir em poucas palavras o seu sentimento, como você resumiria? Eu resumo em superação. Tudo. Superação. É um sentimento de superação e de... Eu acredito que eu sou muito forte para passar por tudo isso. Então é isso. Superação. Mesmo. Você tem um sentimento em relação à sua primeira gestação? Você conseguiu olhar para isso hoje sem sentir que alguém tem culpa do que aconteceu? Sim. Sim. Inclusive, quando tudo aconteceu, e quando eu engravidei da Alice, que foi 5 meses depois, eu consegui perdoar o médico, né? Porque eu sei que ele não acordou para fazer isso. Foi um acidente. Poderia ter sido evitado de várias formas. Poderia ter sido evitado. Só que o perdão é tudo. Se a gente não perdoa, a gente não vive bem com a gente mesmo. E isso é bíblico, né? A gente precisa liberar o perdão, né? Então, hoje eu consigo olhar e sem ter culpa, sem me sentir culpada, porque eu me senti muito culpada por não ter conseguido, e eu culpava muito o médico. Mas hoje eu não tenho mais esse sentimento. Como foi esse processo
Foi algo fácil? Não. Vou refazer minha pergunta. Se você fizer esse pensamento pelo coração, você teria perdoado? Pelo sentimento do coração. Tipo assim, o que eu sinto, não o que você pensa. Só pelo que você sente. Olha, se eu for parar pra pensar, pra olhar lá pra trás, talvez não. Mas eu realmente perdoei de coração. Isso é uma coisa de mim, sabe? Eu sou muito assim, eu não consigo guardar muito rancor e mágoa das pessoas. Eu sou assim, é meu jeito. Então, analisando, se eu não fosse assim, talvez eu não perdoaria. Mas comigo sendo assim, eu perdoei realmente de coração. É muito legal quando você fala, né? Legal forma de falar. Mas é muito interessante esse olhar que você tem de entender que, ainda que ficou essa dúvida do que possa ter acontecido, você tem essa consciência de que ninguém saiu de casa para fazer isso. Né? Ninguém estava ali para te causar essa dor. Né? Aí a gente não vai discutir aqui o mérito, eu nem posso discutir isso, mas é muito bonito quando você fala isso. Olha, eu perdoei porque eu sei que ninguém saiu de casa para me causar um mal. Ninguém saiu de casa. Pelo contrário, eles estavam lá justamente para viabilizar que você pudesse ter o seu filho. Né? Sim. E como tudo que é humano está sujeito a um erro, está sujeito a uma falha, né? É importante. Essa é acho que a maior lição que a gente vai deixar desse podcast de hoje é essa necessidade de enxergar que o outro pode falhar. É porque assim, eu trabalhei muitos anos em banho-tosa. E assim, é uma comparação boba, mas lá dentro acontecem muitas coisas, né? Você trabalhar com animal não é fácil. Então corre risco de você acabar cortando o animal, de você acabar machucando, não por mal, né? Porque é difícil, eles são irracionais. E você não fazendo por mal, eu acredito que também não tenha sido feito por mal, entendeu? Por mais da forma brutal que aconteceu, porque foi uma forma brutal. E eu contei pra você resumidamente. Mas se eu te contar os detalhes, você vai falar assim, caraca, Isabela, entendeu? Mas eu tenho essa consciência, eu tenho esse pensamento dentro de mim que, assim, não foi de propósito, não foi, entendeu? Ele não, é igual eu falei, ele não saiu de casa pra fazer isso. Ele não acordou num dia e falou assim, não, eu vou, sei lá, fazer uma mãe sofrer e, enfim. Não. Só que, igual eu falei, ele assumiu um risco, poderia ter sido evitado de várias formas, ele ter me levado pra uma cesárea, porque eu não estava conseguindo fazer um normal. Só que eu acho que as coisas acontecem da forma que é pra acontecer, né? Se ele não me levou, se não ocorreu, é porque era pra ser assim e pronto, acabou, tava escrito. O Vitor era pra estar comigo e com o pai dele 9 meses, na minha barriga. E ponto. Ele precisou voltar. E eu penso muito também que essa perca dele, igual eu falei, dor nenhuma supera você perder um filho. Entendeu? Então eu penso o seguinte, a gravidez do Vitor veio, aconteceu tudo isso comigo para ele me preparar para eu ser mãe da Alice. Porque quem é mãe atípica sabe, não é fácil você ter um filho atípico. Você ouve coisas, você passa por muita coisa em relação às pessoas, entendeu? Eu já briguei muito em relação à deficiência da Alice. Então, o processo da gravidez do Vitor e o que eu passei durante o parto foi para me preparar para isso. Porque se eu tivesse tido a Alice de primeira, eu não sei se eu teria psicológico. Entendeu? Então, Talvez eu ia te não perguntar teria. isso agora. Você acha que se não tivesse acontecido o que aconteceu na sua primeira gestação, você talvez não teria a mesma maturidade que você teve com relação a Alice, né? Não. Porque se fosse ela ter vindo antes do Vitor, eu era muito nova, né? Vamos supor que ela tivesse vindo com meus 19 anos. Eu me achava muito nova com 19. Eu não ia ter a cabeça para cuidar dela igual eu tenho hoje. Entendeu? Eu não ia ter a cabeça para cuidar do Miguel e passar por tudo com os dois igual eu tenho hoje. Porque para mim não existe dor maior. Então a dor do Vitor é aquela dor cravada e pronto, acabou. É aquilo. Então o que eu passei com a Alice e com o Miguel é fichinha. Eu tiro de letra, entendeu? Então, talvez eu não teria psicológico, igual eu tenho hoje. Eu não teria maturidade para lidar com isso. Qual é o recado que você deixa para as mães que já enfrentam, que ainda vão enfrentar
algo parecido com o que você enfrentou. Olhando para aquela câmera, eu queria que você deixasse um recado para elas. Você tem que... Seja forte. Precisa ser forte, ter pé no chão. A gente precisa estar ali para eles, entendeu? Para as mães, posso dar um recado assim? À vontade. Para as mães não atípicas. O que é uma mãe não atípica? Que o filho não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de, vamos dizer assim, diferença, que é o que falam na sociedade. Ensinem seus filhos a se comportar perto de uma pessoa com deficiência. As crianças olham muito para Alice e pergunta, e em vez da mãe falar e conversar, ensinar o seu filho, fala, para de falar, para de olhar, não faça isso. Não, gente, senta com eles e conversa. A minha filha é normal, igual o seu filho. Uma criança autista é normal, igual o seu filho. Uma criança com síndrome de Down é igual o seu filho. Então, ensinam eles a se portar perto de uma pessoa com deficiência. Não é legal certos comentários. As crianças, principalmente crianças, ficam muito chateadas. E para a mãe atípica, é só desejo força, porque a gente sabe o quanto é difícil, não é fácil, a sociedade é muito complicada. Então, assim, para você que está enfrentando, passando por isso, eu só desejo muitas bênçãos e luz para você, porque acho que é só isso, não tem muito o que. Só isso. Falou tudo que precisava falar. Bom, eu acho que vocês estão curiosos para conhecer ela, né? Sim. Falou Alice para cá, Alice para lá, mas cadê a Alice? Cadê? Vamos receber ela aqui então? Vamos. Vem para cá, Alice. Olha aí quem chegou aqui. Olha lá, ó. Fala um assim, oi pro pessoal aí. Olha lá, ó, lá na câmera, lá que a tia Carol fala assim, oi. Olha, eu tenho vergonha, gente, eu sou muito tímida. Não quer falar com o pessoal não, Alice? Olha aqui. Olha aqui. Fala oi aqui, ó. Tem um microfone, fala oi. Fala oi no microfone. Fala. Não pode parar, não. Fala oi. Tá com vergonha? Tá bom, então. Bom, pessoal. Isabela, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por trazer. A Alice vai embora. Alice vai. Tchau, Alice. Acho que... Vocês viram, né, pessoal? Não dá muita moral, não. Ó. Falou um pouquinho, tá bom. Já fiz minha presença VIP. Parte. Ela é assim. Isabela, muito obrigado por compartilhar sua história. Obrigado por trazer esse ensinamento. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo hoje vai pensar um pouquinho mais na vida quando esse programa acabar. Sim. Que Deus continue te abençoando, Amém. Continue te dando muita sabedoria para você e para o Thiago, para cuidar dessas crianças, né, com tanto amor, com tanta dedicação como vocês fazem. E a gente está sempre aqui. Obrigada eu, gente, por ter me recebido, por ter feito o convite. Eu gosto de falar da minha história, porque às vezes tem mães, tem pessoas que estão passando por isso e não sabem como, né, reagir, como fazer. Então é isso, gente. Assista o vídeo, se inspira e é isso. Bom, e o programa de hoje traz 2 ensinamentos. O primeiro deles, se a gente fazer uma reflexão, a história da Isabela parece muito com a história de Jó. Vocês devem se lembrar que Jó perdeu tudo. Seus filhos, seus amigos, seus bens, etc e tal. E mesmo assim, a fé dele permaneceu inabalável, a ponto de Deus olhar e dizer, você está vendo meu servo? Perdeu tudo, mas ele continua sendo meu servo. Então não importa o que aconteça, não esqueça que Deus está no controle de tudo e que Ele não perdeu as rédeas da sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, observe o que eles enfrentaram. Olhe para o seu problema, veja se o seu problema é tão grande quanto esse. E mesmo assim, eles mantiveram a fé, que você possa manter a fé também. E a segunda lição está na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E foi o que ela fez. Assim como ela sabe que ela poderia errar, ela perdoou alguém que errou. Então você, às vezes, está aí brigado com seu pai porque ele te falou uma coisa que você não gostou. Está brigado com a sua esposa porque ela não fez a janta para você ontem. Tá de cara virada por coisa pequena. Não esquece. Antes de você perdoar alguém, existe alguém que já te perdoou e que pagou o preço do perdão com sangue na cruz. A gente se encontra na próxima segunda, sempre às 8 da noite, ao vivo no YouTube Podbus, no Facebook da Difusora e também aqui
na Difusora FM. Para você que está me ouvindo pelo rádio, não sai daí, porque a programação da Difusora continua sempre com o melhor da música e com as notícias de Assis, Cândido Mota e toda a região. Muito obrigado, Cavassini Móveis e Eletro, obrigado, Casa de Carnes Lucianete, Bonita e Homem, Heisenburger, todos vocês grandes parceiros que fazem com que esse podcast possa ir ao ar toda semana. A gente se encontra então na semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus.